Oi pessoal, eu sou a Cíntia Neves e esse é mais um episódio do podcast sobre algo. Eu sou uma mulher branca, de cabelos pretos, curtos no ombro e estou vestindo a blusa branca. O podcast sobre algo é um podcast que tem um fomento da Lei Aldir Blanc, com apoio do Ministério da Cultura, do Governo Federal do Brasil e da Secretaria de Cultura e Turismo do município de Iguatu. No episódio de hoje, a gente tem uma convidada especial para falar de muita coisa, muita cultura e muita arte. E seja bem-vinda, Lavina Nascimento. Ok, muito obrigada, pessoal. Como a Cíntia já falou, meu nome é Lavina. Sou uma mulher branca, de estatura média, cabelos verdes e longos. Estou usando uma roupa de armação transparente, uma blusa rosa de mangas. Estou muito feliz pelo convite de estar aqui no seu podcast, seu videocast. E aí, Lavina, vamos começar nosso bate-papo. Vou começar falando do sobre algo primeiro, né? Porque na outra temporada você fez toda a estética, a parte visual do sobre algo. E aí, o design é uma coisa que é muito presente na tua vida, que tu tá fazendo 24 horas por dia, todos os dias, né? Há alguns anos já. E eu quero saber como é essa experiência. Pois é, eu comecei a fazer design de um jeito assim muito antiprofissional, não sou formada em nada, fiz curso. E aí, quando eu entrei no Seminário de Estética 2022, a nossa coordenadora, que é a Sara, dividiu as funções, aí eu fiquei com design, eu sabia que era como fazia, o primeiro design saiu feíssimo, não tenho ele até hoje. E aí eu comecei a fazer os designs por assim, de um jeito assim, bem autônomo e livre, sabe? Foi aí que começou tudo. Aí com o tempo, como eu tinha que fazer muito aquilo, eu comecei a tomar gosto, sabe? Eu sempre gostei de atividades visuais, atividades artísticas, sabe? Eu sempre me dei muito bem. Eu acho que desde a minha paixão pelo cinema, de observar as cores, as coisas, começar a fazer sentido no design, eu comecei a projetar, né? E aí, desde então, quando eu comecei no cinto, foi uma coisa assim que eu nem passava pela minha cabeça, eu comecei a ficar mais bonitinho os designs, né? Comecei a estudar um pouco mais. Eu acho que a melhor forma de você estudar design quando você não é formado na área é a prática. E aí comecei a mexer outras plataformas como Adobe, e aí comecei a construir. As pessoas começaram a gostar dos meus projetos, das minhas produções, então elas começaram a ver no cine, e aí comecei a ser chamada para alguns projetos, né, principalmente voltados para o setor da cultura, né? E aí eu participei já do Cine Bastiano, do design, acho que foi o maior projeto de todos os demais. Também sou assistente do setor de comunicação do UFC, que eu trabalho com a produção dos cards gráficos, já faz 2 anos, agora em setembro. Já estou tendo essa oportunidade de passar mesmo a minha percepção sobre as coisas da minha criação de uma forma bem livre, eu gosto disso, e outros projetos, ainda vai para o Conhece, para o Cine Bastiana, sobre algo, e é isso, tem muitos projetos, principalmente no ano 2023 até agora, eu estou trabalhando bem intensamente nessa área, assim. É uma coisa que eu gosto bastante, principalmente de desenvolver os projetos pessoais no design. Se tornou uma linguagem que eu me expresso também. E como é que tu tem trago essa linguagem para a tua vida no cinema também agora? É interessante essa pergunta, porque tudo acabou se fundindo muito, né? Veio muito essa perspectiva de produção cultural lá desde o cinema, quando eu comecei com design, e aí surgiu a possibilidade de fazer um filme, e aí, óbvio, naquela prática, o que eu consigo visualizar e transformar em arte como um card gráfico, eu comecei a enxergar as possibilidades de reproduzir essas cores, essa perspectiva mais técnica, né, de fonte, coloração, perspectiva, já para o cinema, né? E aí eu consigo fazer a direção de arte dos filmes de animação que eu fiz, já são 4, e eu consigo, assim, dar minha opinião sobre e fazer a divulgação desses filmes usando o Instagram, aí eu faço as capas dos filmes, eu penso nas cores, né? Não, óbvio que isso não vem sozinho, mas tem muitas pessoas que também fazem a produção desses filmes, mas eu acho que
já pela prática do design, essas coisas começam, as imagens começam a vir mais fácil, né? O esboço delas. E aí eu consigo projetar de forma mais espontânea, mais fluida e tal. E aí até com na ideia rapidamente. E aí tu falou sobre teus filmes de animação, né? Disse são 4. E aí tu falasse um pouco sobre quais são esses filmes, né? E como eles surgiram. O primeiro filme foi Deja Vu, que é um filme que eu fiz em homenagem ao meu tio, ele era professor de matemática. Ele faleceu já faz uns 11 anos, faz muito tempo já. Não sei me lembrar de quanto tempo faz. Mas aí a gente tinha ido para uma mostra, acho que você foi também, mostra de filme muito lá no Sesc, na mostra de 2022. E aí a gente assistiu, e aí no final a gente foi debater e o Yuri do Sesc falou que estava aberta a seleção de filmes para o filme Mostra Minuto 2023. Aí eu, Davi e o Isaac, que somos amigos também, compomos o cine. A gente se desafiou, porque a gente estava, né, acabou de entrar no cine, a gente estava comendo cinema, né, saindo de cinema para todos os lados, né, a gente estava com aquela forma de produzir. Aí os meninos produziram, né, o Isaac produziu, o Davi produziu e a Cris ajudou. E aí estava no último dia, no penúltimo dia, né, fiz não vou conseguir pensar em nada. Fui para casa, como de praxe, sempre no final de semana, e aconteceu uma situação muito interessante, que é justamente quem está no filme, né? Quem não conhece meus filmes, tem lá no e-mail, Coletivo Cuca, você pode ver todos os filmes. E aí, minha mãe estava lavando roupa, um pássaro passou pela porta, caiu no chão, ela pegou na mão e disse, eu tive um déjà vu. Aí ela contou que ela teve essa lembrança que ela e meu tio alimentavam passarinho quando eles eram pequenos lá no sítio dos pais deles. Aí eu falei assim, é isso, vou escrever, vou convidar esse meu amigo, que ele é artista, ele faz desenhos, ilustrações e tal. Aí foi o primeiro filme que eu dirigi e também escrevi o roteiro, baseado nas minhas experiências de vida, que é o que eu gosto de trazer para os meus filmes, né? Depois disso, a gente publicou o filme, a gente foi destaque na Mostra Filme Minuto 2023, teve várias visualizações. E aí eu fiquei bem empolgada também, porque para ser uma brincadeira do desafio de entrevista, a gente acabou tendo uma visualização legal, porque eu não feliz por isso. Eu falei, fica muito legal, vamos tentar fazer. Aí teve outro filme também chamado O Homem Moderno, foi o que deu sequência ao Deja Vu. Eles não têm conexão entre um com o outro, mas aí foi uma noite assim, vamos fazer um filme experimental. A gente fez O Homem Moderno. Ele é baseado assim, numa tendência mais Black Mirror, sabe? Quando a gente mistura a tecnologia, o futuro com a realidade, e o que é que isso acaba consumindo da gente. E aí, em 2023, com o incentivo da LPG, lá no Irapuã a gente conseguiu passar um filme nosso, e aí a gente acabou desenvolvendo, que se chama Aroma da Memória. E aí, Memórias. No mesmo momento, a gente começou a escrever aqui também pelo LPG de 2023, só que daqui do Ibatu. Aí eu fui companheiro do Luan Irapuã e ele foi aqui. A gente sempre compõe esses filmes juntos e tal. E aí eu acho que esses filmes têm linguagens parecidas, né? Porque os dois têm memórias, não sei tão criativa para mudar o nome, tirar, botar uma outra coisa. E aí no Aroma da Memória a gente já traz aquela questão do luto sendo sentido pelos aromas, né? A gente na história acompanha uma personagem chamada Luísa, que ela está andando pela cidade. Essa cidade é baseada no cenário de Irapuã, por assim dizer. A gente traz as nossas memórias acarretadas nessa cidade, que é a nossa cidade natal. A gente nasceu lá, estudou lá. Então eu e o Juan dividimos essa memória afetiva pelo lugar. E aí ela é nosso cenário, a Luísa está passando, começa a entrar em alguns locais, e todo local tem um aroma diferente que vai fazendo ela relembrar o passado dela. Existe uma sensação de luto ali que ela está vivendo no decorrer do filme, e aí ela vai se transmutando para as memórias que ela vai tendo ao passar, que ela sente aquele cheiro diferente uns dos outros, né? E aí no final a gente vê que ela passou por um momento de vida muito difícil, e é um drama, né? A gente não tem que só, por ser filme
de animação, as pessoas acham que é para o público infantil, mas não. A gente tenta fazer os nossos filmes descentralizam o público infantil, né? E chegue ao público de maior idade também. E aí a gente escreveu Memórias, que foi o último filme, o mais recente, que é o daqui, do Iguatu, da RPG do Iguatu. E aí é um filme muito especial, acho que de todos esse é o meu preferido, porque a gente acaba contando crônicas de vida de pessoas, também baseado em memórias, que crianças acham. Fica esse cassete no jardim, por acaso, elas não sabem o que é, porque o filme ele tem um anacronismo no tempo, né? Enquanto as crianças vão lá no quintal brincar, que é uma coisa comum nos dias de hoje, né? Aí eles estão brincando, acham fantástico, porque eles não sabem o que é esse cassete, né? 2 décadas atrás, ou 3. E aí eles começam a quebrar. E cada momento que a criança rasga a fita, a gente tem um flashback de uma memória que está sendo destruída, né? No momento de diversão, existem memórias que eles estão cada vez não fazem nem ideia, e aí a gente é remetido para essas memórias, e aí cada memória tem, como é que eu posso dizer, um pouco da gente, né? A gente não se afasta do nosso eu lírico, não. Pelo contrário, a gente se aproxima dele e essas memórias trazem um pouco de quem a gente é, principalmente de quem eu sou, porque eu sempre roteirizo, né, e dirijo os filmes, então eu gosto de revisitar as minhas memórias, a minha vivência de vida através dos filmes faz sentido para mim, né, e aí mistura com ficção também. E aí eu acho que é isso, né. Os meus preferidos justamente, é um filme mais maduro também, no aspecto de produzir. A gente naquele momento já sabia o que fazer, porque a gente já tinha passado para a aroma da memória, o moderno e já a gente já sabia como as coisas funcionavam, foi bem mais fácil produzir. Se ainda é fácil, né? Porque a gente teve que reduzir, fomos loucos ao ponto de fazer 2 filmes num momento só, mas deu super certo, eu fiquei bem feliz, foi um processo estressante, mas divertido, e que deu para produzir e levar para muitas pessoas, inclusive a gente ainda está com esse trabalho de espalhar o filme, né? E tem projetos já para outras pessoas? Então, existem alguns projetos que a gente encabeçou, né? Não vou falar muito, vou esperar que dê certo, mas eu acho que com certeza vão vir mais por aí. Esse ano a gente está esperando que um dê certo. Existem sim esses projetos, essas produções em mente, já no papel. Só que o meu objetivo principal agora é mais focar em terminar a faculdade e adentrar no mercado de trabalho para a formação que eu estou tendo agora, que é como discente de... Tem inscrição do PND? Sim, ou Já não pediu, já. Não, sim. Eu já fiz sim, né? Mas já fiz. Fiz pro ENAD, se você faz ENAD, pode PND também, né? Você não é nada, né? Não, acho que é um ano sim, um ano não. Acho que são anos ímpares, né? Não sei que... Enfim, mas eu... E aí, voltando a falar sobre como é o seu trabalho para fazer essas produções, né? Você falou que é a roteirista de praticamente todos, né? Sim. E eu queria saber se escrever é uma coisa que sempre teve presente na tua vida ou é uma coisa que surgiu mais agora, depois dessa relação com o cinema também. Sim. Então, escrever livremente sempre foi uma coisa presente, né? Principalmente no ensino médio ali, que eu tive muito incentivo de alguns queridos professores que eu trago até hoje, me incentivaram, depois de descobrir que eu fazia poesia, né, discretamente. E aí eu sempre fui uma pessoa muito introspectiva, acho que eu ainda carrego um pouco dessa personalidade até hoje. E aí eu acabava escrevendo muito sobre os meus sentimentos, né, que tenho aí vários cadernos que eu escrevi, várias colagens, coisas péssimas, mas algumas coisas muito boas também. E aí o poema e a poesia era uma linguagem de escrita que eu me conectava muito. E eu tinha uma liberdade criativa de escrever muito grande. Então eu já trago daí. Né? E aí, chegando na universidade, eu me afastei um pouco da produção acadêmica de escrita, uma escrita mais reflexiva e crítica, sempre me afastou muito, porque eu gostava de uma escrita mais leve, mais livre. Né? E aí, quando eu comecei a participar do Cine, essas produções começaram a ser
uma realidade, uma possibilidade, eu comecei a escrever os roteiros, né? Os roteiros mais estruturados do que um roteiro deve ser mesmo. E aí, no começo do eu já vi que para fazer uma produção grande, que vá para a tela, né, seja uma linguagem que ela vai ser transferida para outra pessoa, como eu sou roteirista, e aí o Juan Cuca, que é o colega que eu trabalho, ele precisa disso muito bem detalhado, né? E aí a gente precisa de um roteiro técnico na animação. E aí lá vai a gente estudar, tentar entender a estrutura, para que o que eu queria e o que ele queria se combinassem, né? E aí a gente precisa ter uma linguagem comum, que era o roteiro. E aí a gente começou a estudar sobre isso, a estruturar, e aí tentar combinar essa escrita criativa dentro desse roteiro mais técnico, né? Desse roteiro que precisava ser detalhado, descritivo. E aí esse exercício de precisar fazer, entender a estrutura do roteiro, ter uma ideia, começou a sair de uma forma mais fluida, né? Não começou a ser um peso como antes era em outro contexto. E aí essa produção foi de revisar muito, tentar entender se o que eu estou escrevendo para ele era entendível, né? Não é que eu escrevo que deve dar para ser entendido para outra pessoa, então a gente mantinha aquela comunicação nova, né? O Cine também me ofertou muitas oficinas de produção, eu também ministrei muito, então a melhor forma que eu aprendo é ensinando. E aí a gente entrou nessa de fazer muitas oficinas, a gente já deu mais de 20 oficinas nesse período do Cine Alicerce, aí foi um momento onde eu precisava entender para ensinar, não só para escrever. E aí eu acho que essas duas perspectivas se fossilizaram muito bem na minha cabeça e eu comecei a entender como é que as coisas funcionam, né? Principalmente conectar o meu eu artístico a essa estrutura que exigia mais um rigor, né, de escrita. E aí eu acho que eu nunca deixei essa criatividade de lado, né? Um processo criativo que acho que é comum entre pessoas que costumam escrever, que é escrever, revisitar, reescrever e reescrever mais um pouco. Até às vezes no momento de ler o filme a gente pensava que essas coisas poderiam ser alteradas. Mas aí era sempre um momento assim, de folga, de reunião, de escrever, de entender se ele fazia sentido. E aí a gente ia seguindo, mas era um estudo, né? Leitura e escrita. E também o gosto por essa escrita. E aí a gente falou sobre as oficinas, né? Que tu ministrou no Cine Alicerce. E eu queria saber como é que o Cine Alicerce surgiu, assim, na tua vida e o que foi que surgiu a partir dele também, né? É uma pergunta assim que eu adorei. Porque eu já conheci o Cine antes de entrar na faculdade, né? Inclusive, uma das pessoas foi você, que a gente tem um amigo comum que a gente conheceu. E aí eu comecei a seguir você, via as atividades do Cine. Gostava de cinema já, infelizmente não existia. Mas a divulgação de todo mundo lá também. Exatamente, eu perdi um pouco também, mas ela vinha na ACP. Não tenho medo. Você acha que todos os filmes do mundo? Não, mas quase. E aí eu comecei a seguir o Cine no Instagram, adorei encontrar esse espaço que as pessoas falavam de cinema tão perto de mim, porque eu vim da cidade muito cultural também, mas eu não tinha, aí eu tô falando da minha bolha, um cineclube que eu pudesse participar e eu adorava isso, eu sempre adorei, da minha infância era no DVD e 1000 CDs piratas ao redor de mim. Vivia na locadora, enfim, eu amei encontrar esse espaço que poderia ser real para mim, poderia estar lá, né? E alguns amigos fizeram convite para participar da sessão, mas eu fui muito tímida, né? Não fui. Mas eu sabia que o Cine existia, acompanhava o Cine, sabia que o Cine era um cineclube e fazia essas atividades, né? E aí, em 2019, eu até falei sobre o Cine no tema da Enem que teve. E aí, isso foi um marco, né, para mim. Foi a maior nota que eu tirei também, não vou falar que era mesmo assim, né? E aí em 2020... Que era sobre a redação da Veneziana, era sobre o cinema brasileiro, a democratização do cinema brasileiro. Exatamente. Aí eu escrevi sobre o Cine, e aí em 2021.1 entrei na faculdade, em 2022, aí eu mandei um e-mail, né, passado, para
que gostaria de participar, tanto do Contando quanto do Cine, né? Principalmente do Cine, e aí a gente foi apresentar os projetos, eu não perdi tempo, porque eu me disseram que era sensacional, quando eu lembrei, 2022.1, me tornei bolsista do Cine, e aí eu sou Cine até hoje, né? O Cine que marcou esse início da minha carreira de produtora cultural, né? Quem coordenou o Cine, quem coordena o Cine, né? Quem faz parte do Cine marcou a minha vida até hoje, porque foi uma virada, assim, tá? Foi um lugar onde eu encontrei pertencimento e que eu vi que eu tinha espaço de ser quem eu sou, de fazer as minhas produções culturais também, de compartilhar com meus amigos, conhecer pessoas que gostavam disso, debater com a comunidade, né, tanto acadêmica como externa da faculdade, conhecer outros pontos de vista, escutar as pessoas e ser ouvidas sobre aquilo que eu gosto. Para mim foi assim, um pote de ouro. Me afundei, mergulhei muito nesse lugar onde eu me reconheço até hoje, né? E desde então eu comecei tanto a fazer design quanto a ministrar as oficinas do Cine. Foi meu primeiro contato com a sala de aula, que é um lugar que eu adoro, amo estar, e a produzir cinema, né? Então foi muito legal a partir desse lugar de onde eu vim, onde eu gostava de cinema, para vir onde eu estou, ter a oportunidade de participar de um projeto que me fez perceber que eu também poderia produzir, e produzo até hoje, né? E irei produzir até hoje. E aqui no Iguatu, né, a gente tem muita arte, muita cultura, mas infelizmente a gente não tem onde se especializar ou aprender coisas diferentes relacionadas à cultura. E acaba que o Cine vira uma escola mesmo, assim, pra gente, né, pra aprender principalmente sobre cinema, mas sobre produção cultural no geral, né? E aí eu entrevistei a Fran, ela estava falando sobre isso, que o Cine foi também uma virada de chave para ela, porque foi onde ela sentiu que ela pertencia àquele lugar, que ela conseguia fazer uma coisa nova todas as vezes e que ela aprendia sempre todas as vezes. Então é muito importante para a gente, porque eu acho que foi uma coisa que virou muito a chave para todos nós, não só sobre nós como profissionais, mas como pessoas também, de criando um maior amadurecimento para a nossa vida pessoal e profissional, né? Exatamente. E o Cine é importante de muitas formas para mim, sabe? Porque como eu disse, eu vim de um lugar que não tem tanto o cinema presente de uma forma mais grandiosa. E aí, nas minhas produções, eu sempre levava as minhas ações para onde eu vim. Então, o Cine me formou e eu venho dando essa devolutiva para a minha comunidade. Né? E a gente espera plantar uma semente, sempre quando a gente consegue projetar os nossos conhecimentos em outro espaço, principalmente. E aí, desde que eu entrei na faculdade, eu tenho certeza que eu vou terminar com 3 certificados, que é de produção cultural, cineasta e docente de professora de língua inglesa, porque o Cine é esse lugar que eu aprendo muito e vejo a importância, né, do trabalho que ele faz, que é um trabalho muito bonito, né, de você ofertar um lugar seguro para as pessoas assistirem e debaterem cinema, e aí a gente não consegue descentralizar as nossas atividades da academia para levar para as comunidades, como cinema itinerante, né? Então a gente não só recebe, como a gente vai para as cidades. Então, eu posso dizer que o Cine assim, é um componente formador, tanto pessoal quanto docente, que eu estou transformando nesse processo de formação. Não me vejo ser quem eu sou se não fosse o Cine na minha vida. E aí vocês não imaginam todo o trabalho de arte. Ninguém é capaz de mensurar o trabalho de arte. E aí, agora a gente está em férias, né? Do Cine, dos finais de férias de Sebastião. E aí a gente fica com mensagem de vocês, mas agora ter filho. Gente, por favor, a gente merece ter logo em breve, mas a gente está de férias. Não, tem. Enfim, é muito trabalhoso, mas a gente adora trabalhar, né? Sim, né? Já tá eu gosto assim. Cuidado, porque você fala que vai já chegar com o trabalho. Vai não. E é muito bom estar nesse lugar assim, que a gente vê o brilho acontecendo, vê a magia acontecer. Eu adoro. Vou dar um passo aqui.
Quanto tempo? Então, voltando agora. Sim, além do Cine, né? Dentro da universidade eu sei que faz parte de outros projetos, como o ICLES também. Aí falou que vai se formar para essa professora de língua inglesa. E aí eu queria saber também como é que surgiu essa imersão do ICLES. Explique para o ICLES para quem não conhece. E como é a sua experiência dentro dele. Pronto, então vou explicar como o ICLES, né? O ICLES é o English Course for Language Students, que é um curso de língua inglesa para estudantes de língua inglesa e atualmente ele é aberto para o público externo do Iguatu e cidades ao redor. E aí ele é um curso onde é ministrado por estudantes de língua inglesa, né? Você não pode fazer essa atividade de monitoria, porque é um curso de monitoria, são estudantes que são do curso de língua inglesa prioritariamente. E aí a gente é coordenado pelos professores que são do curso de língua inglesa, e aí a gente ministra as aulas semanalmente, ou sexta e no sábado, para a turma, que a gente tem 6 semestres, o curso dura 3 anos, e no final as pessoas ganham essa certificação em 408 horas, que é o tempo que dura, e são 3 módulos que a gente trabalha com material didático como Keystone, e o objetivo é que a gente forme tanto professores quanto estudantes, né? E aí um dos nossos focos de ensinar, sendo professora, aluna, é ensinar para aqueles alunos que estão iniciando no curso de língua inglesa que precisam ali estudar, começar desse nível básico que é a língua inglesa, né? E aí a gente ministra essas aulas semanalmente aqui na universidade. E aí, como é que foi que tu entrou nesse projeto? Eu entrei por causa do Cine. Roda o Cine, né? Eu já era bolsista do Cine, eu comecei a lecionar, ministrando as oficinas, e aí eu acho que eu ganhei algum destaque, principalmente por ser aluna do ICLES, porque, como eu disse, você não é só aluno do curso de língua, você acaba sendo aluno do ICLES, se assim você quiser, é bom que queira. E aí eu fui convidada a participar do ICLES como professora, e eu fiquei muito feliz, porque no meu olhar enquanto aluna era de que os melhores estudantes do curso participavam do ICLES. E aí, sem sombra de dúvidas, o ICLES, que eu estou fazendo a TCC sobre o Cine do ICLES, eu tenho propriedade para falar de que o ICLES é o curso que melhor forma um professor. É nossa base de formação docente continuada, né? E aí a gente tem alunos que terminaram o curso de língua inglesa, voltaram para lecionar e ter esse aproveitamento de informação que o ICLES proporciona, porque ele é muito potente em formar, né? Ele tem essa excelência. E aí, no meio do caminho, eu já estava pensando que eu queria realmente ser professora, né? Eu estou no curso de língua inglesa da licenciatura, e eu devo fazer isso, se eu quiser. E aí, no Cine, eu percebi que eu gostava. E aí eu já comecei a demonstrar que eu queria estar nesse lugar. No primeiro convite eu nem hesitei, eu disse eu quero participar. E aí já fazem, acho que 3 anos, vai fazer 2 anos que eu estou no ICLES. Gostaria de ter participado já no início, mas eu estou muito feliz de ter entrado, porque é um lugar que eu gosto muito de estar, né? Eu posso ter um espaço de sala de aula, minha turma, e eu adoro estar nesse lugar, sabe? Já não vejo a hora de começar a lecionar, porque eu realmente, no caminho, principalmente no ICLES, eu vi que era aquilo que eu gostava de fazer, principalmente com a abordagem que a gente tem, com essa sensação de aprendizado que eu tenho, a cada feedback que eu tenho, o planejamento que eu faço, porque aí sim a gente tem esse acompanhamento muito com afinco, sabe? Os professores corrigem os meus planos, eu vou para dentro de sala de aula e ministro as minhas aulas, né, ter um feedback sobre como eu estou lecionando, e aí isso dá um sentimento de aprendizado muito grande, e é uma das coisas mais satisfatórias que a gente tem na hora de realmente estar se dedicando a mudar, né, se dedicando ao espaço para fazer alguma coisa, e receber a aprendizagem própria é a melhor sensação. O ICLES é esse lugar que me proporciona aprendizagem. E aquilo que a gente falou muito sobre educação também, né? E sobre essa vida de ser
professor. Na universidade a gente tem alguns projetos que eles têm como foco essa formação, né, de iniciação à docência, como o PIBID e a residência, mas não de uma forma tão direta como é o ICLES, né, de você preparar as suas aulas e receber um feedback com cada aula que você dá, né? Então, assim, eu acho que é um projeto que de fato traz uma formação muito importante para você sair da universidade, porque muitas vezes a gente sai da universidade e é jogado no caos, assim, sem estar preparado para isso. Assim. Eu tenho muita sensação de que quando eu saí da universidade, quando eu me formei, eu fui bolsista do PIBID, mas não me mostrou nem um terço do que eu descobri na marra mesmo, sendo professora e sendo ali a chefe da minha sala, né? Então, eu acho que o ICLES, ele traz muitas vivências, assim, para a vida de um professor, apesar de não se comparar, né, você dar aula para a pessoa que está lá porque quer, né, a galera que se inscreve no curso e vai assistir a aula porque quer, são pessoas adultas, né, no ICLES. E então a gente sai da faculdade e a gente vai dar aula para criança, para adolescente, não tem essa mesma maturidade, né? São outros desafios além ali de você ter domínio da sua sala, domínio do conteúdo, então muitas coisas. E aí, falando sobre educação, você vai se formar agora, tá pertinho. Vai dar certo. E eu quero saber como é. O que é que você espera? Isso, né? Eu espero um emprego. Bom, se for para falar assim do que eu espero no caminho que eu quero seguir. Suas expectativas assim, para a vida docente. Bom, eu espero. Eu já tive contato com a sala de aula, previamente eu já fui professora de uma escola privada, já tive contato com a sala de aula de uma forma assim, né, uma regência solo, por assim dizer. No estágio também que aproxima a gente mais da realidade da escola pública a nível médio ou fundamental. E aí tem a experiência que eu tive no ICLES, que é a melhor de todas, porque, enfim, como eu já falei sobre a formação de excelência, e aí eu espero muito passar no concurso, né? Ser professora. Eu gostaria muito de atuar dentro da área de ser professor de língua inglesa mesmo, né? Aí pode ser em vários contextos, mas por começar, eu acho que professora de ensino médio gosta muito de ensinar adolescentes. Eu sei que para a maioria dos professores, talvez esse não seja a faixa etária mais querida, mas eu acho que para mim é a minha preferida. Eu me comunico muito bem. Eu acho que é muito meu perfil, né? De fundamental também eu gosto bastante. E, enfim, eu gosto muito de estar dentro de sala de aula, né? De conhecer, de lidar com o aluno, né? A gente sabe que existem muitos percalços, né, nesse caminho, mas estou muito ciente de todas as situações. Eu gostaria muito de ir para a sala de aula, e é o meu objetivo maior mesmo ser professora de universidade, porque eu gosto muito de formar professores dessa área. É uma área que eu vou criando mais ao decorrer da minha graduação, principalmente na produção do meu projeto de pesquisa, e aí eu vejo essa área como a área que eu mais me comunico, com a que eu mais gosto realmente. E aí já vem naquela construção de oficinas, né, para serem ministradas por um público maior, de estar no ICLES também como uma professora que em algum momento vai compartilhar sua experiência como professora e passar para um novo professor monitor, que precisa também ter esse olhar mais rigoroso na questão de formação, de ensinar. E aí, então é isso. Para começo, eu espero logo entrar na sala de aula para ensinar tanto fundamental ou médio, né? E aí, posteriormente, mestrado, né? Eu gosto de seguir essa carreira e sempre intercalo com a produção cultural do lugar onde eu me conheci bastante, né? Então, o meu eu educacional como professora de língua inglesa, e também juntando com a cultura, a arte, que é uma parte de quem eu sou, que é a produção cultural, de filmes, enfim.
é esse lugar que eu gosto de estar. Então, essa produção já vem carregando comigo. Talvez o que eu deixe de lado muito louco seja o design, né? Porque é uma coisa que eu já não venho me comunicando muito. Eu gosto de estar em outros lados que ocupam outras funções, né? Que é de dirigir, que é de produzir, que é de organizar. E aí, esse lado do design eu acho que eu vou deixar mais para o meu professor de produção de material didático, que é uma área que eu gosto também, mas aí também já como professor, como formadora, né? E não mais como produtora cultural, que é uma área que eu muito cedo e vou deixar de lado, porque tem outras prioridades na minha vida que enfim, a gente procura estabilidade não só na questão do retorno financeiro, mas é uma questão do gosto, né? Do que eu sinto que aquilo me faz crescer, né? Que me dá satisfação. E aí, com certeza, a produção cultural nas funções de roteiro, produção e organização e como professora. Esses caminhos que eu estou organizando e caminhando para estar nesses espaços. E aí, nosso bate-papo chegou ao final. Para a gente finalizar, vou fazer algumas perguntinhas para tu responder rápido. Hoje é tipo. Tipo boleiro? Tipo boleiro. Um filme. Mar. Uma música que é a trilha sonora da tua vida. Deixa eu falar muito assim. Depois ficamos aqui. Eu não sou muito de música, não. Mas eu não gosto de música, não. Não sou muito música da minha vida, sabe? Música da minha vida. Porque as pessoas que eu pergunto, elas falam assim, não consigo dizer só uma, então assim, não gosto de música. Eu vou dizer Daisies, do Justin, do Novo álbum. Da Belieber, né? Belieber. Um livro. Um livro. Caraca, você pensa nesse jogo, mas eu vou dizer o livro que tu me indicou, que é. Me ajuda. Eu receberia as piores notícias do seu mundo. Eu gosto desse livro. Eu nunca li esse livro, Bia. E tu indicou, né? Eu indiquei que eu sabia que o nome da personagem era Lavinha. E eu gostei de um dos motivos, né? Esse. Eu gosto desse livro. Deixa eu ver, pergunta. Um desejo que você tem ainda como produtora cultural, uma coisa que você quer fazer? Eu acho que contribuir com a produção cultural na minha cidade de Ibirapuã. Eu gosto muito de levar as coisas dessas oportunidades para as que eu não tive enquanto adolescente. Proporcionar esse espaço que eu senti que me faltou enquanto eu estava lá. E uma pessoa, viva ou morta, que tu gostaria de tomar um café agora? Gostaria de tomar um café quando eu tive nesse do filme. Acho que ia ser uma experiência legal. Mostrar o filme pra ele. Mostrar o filme pra ele. E por último, eu queria que tu deixasse uma mensagem para as pessoas que querem ser professores e querem ser produtores culturais. Olha, eu não sei se eu tenho lá um conselho, não, mas eu gosto muito de trabalhar em equipe, né? Existiam alguns projetos na minha cabeça que eu gostaria de dar vida, por assim dizer, né? Eles não eram encabeçados, bem estruturados, e aí, dentro do meu coletivo, eu encontrei pessoas que se comunicavam muito bem com as minhas ideias, e aí, dentro dessa roda de amigos, a gente tornou elas reais de um jeito assim, muito divertido. E aí, eu acredito muito, hoje em dia, de que a gente deve se divertir bastante e proporcionar espaços de aprendizado, né? Às vezes o melhor lugar para a gente aprender é aquele que a gente cria. E aí eu acho que a partir desse lugar, então se você sente esse desejo, ou de que alguma coisa está faltando no lugar onde você vive, ou na sua rua, no seu coletivo, eu acho que a partir do início da comunicação junto com essas pessoas, né, os desejos, na verdade, e aí, a primeira coisa é sentar, conversar e botar essa ideia no papel, né? Eu acho que todas as ideias são válidas, principalmente se elas são voltadas para a produção cultural, que é uma coisa que a gente carece bastante. E aí, botar
botar pra frente, né? Encontrar um lugar que você tem essa sensação de pertencimento. Se você não tem, crie você mesmo. Né? Tenho certeza que existem pessoas ao seu redor que conversam muito bem ou que vão conversar muito bem com o que você gostaria de fazer. Eu acho que as coisas começam por aí. Então é isso, pessoal. Obrigada, Lavínia, por aceitar o convite. Esse foi mais um episódio sobre algo e até a próxima. Tá.